O que é o método da equivalência patrimonial? E quando é que se utiliza este método? O método da equivalência patrimonial, habitualmente designado por MEP, é uma técnica contabilística que permite refletir nas demonstrações financeiras de uma empresa investidora a evolução real do valor de uma participação financeira detida noutra empresa, à qual vamos chamar a investida. E ao contrário de outros métodos que mantêm o investimento registado apenas pelo valor inicialmente pago, o método de equivalência patrimonial atualiza periodicamente a quantia escriturada, incorporando a cota-parte da investidora nos resultados e nas variações patrimoniais da investida. Ora, este método encontra-se estabelecido na IAS 28 e é particularmente relevante para os investimentos em empresas associadas, onde existe uma influência significativa. Situação que se presume de forma ilidível sempre que a participação seja igual ou superior a 20% do capital com direito de voto, bem como no caso de empreendimentos conjuntos. A sua aplicação, portanto, a aplicação do método da equivalência patrimonial, permite uma representação mais fidedigna da realidade económica do investimento e contribui para uma informação financeira mais transparente e útil para efeitos de tomada de decisões. São 4 os momentos onde o método de equivalência patrimonial vai atuar. Então, temos, no caso do investimento realizado pela investidora, o reconhecimento inicial, o momento número 1. O investimento é registado pelo custo de aquisição, neste momento, ou seja, corresponde ao valor efetivamente pago pela participação financeira. Portanto, este é o ponto de partida da mensuração. Depois, existe o momento da cota-parte nos resultados positivos. Portanto, se a investida chega ao final de um determinado período e apresenta resultados positivos, resultado líquido positivo, a investidora reconhece a sua cota-parte como rendimento do período e vai aumentar em contrapartida a quantia escriturada do investimento. Se a investida apura resultados positivos, não é? Imagine-se que no ano a seguir vai haver distribuição de dividendos. Então, a empresa, portanto eu estou-me a colocar aqui da parte da investidora, vai ter um momento de reconhecer o recebimento de dividendos. Portanto, os dividendos distribuídos pela investida não vão ser reconhecidos como rendimento, isto é muito importante e já vamos explicar melhor isto, mas sim como uma diminuição ou como uma redução da quantia escriturada do investimento, dado que representam a realização parcial deste. Depois, se tivermos exercícios em que a investida gera ou apura resultados negativos, isso será coloco aqui um momento número 4, nessa circunstância a investidora reconhece a sua cota-parte como um gasto do período e vai diminuir, em contrapartida, a quantia escriturada do investimento. Portanto, o investimento vai, assim, evoluindo à medida que o tempo vai decorrendo e para melhor ilustrar isto, nada melhor do que um caso prático. E, portanto, temos aqui um exemplo que consiste no seguinte. No dia 2 de janeiro do ano N, a empresa M, que é a nossa investidora, e, portanto, nós vamos nos colocar aqui deste lado, subscreveu e realizou uma participação de 30% no capital da empresa A investida, M investidora A investida, a qual foi constituída pelo capital social de 10 mil.
E vamos aqui ao nosso primeiro momento. O primeiro momento é o momento da subscrição e da realização. Mas depois temos outros momentos, neste caso, porque a 31 de dezembro do ano N, a empresa A, que é a investida, registra um resultado positivo de 5.000 e depois no ano seguinte distribui dividendos no valor de 2.000, mais uma situação para reconhecer. E por fim, a 31 de dezembro do ano N mais 1, a empresa investida apura um resultado negativo de 1.000. Portanto, vamos reconhecer no fundo 4 situações. A primeira é o reconhecimento da subscrição e da realização da participação financeira. A investidora tem aqui uma percentagem de 30%. E, portanto, 30% dos 10.000, que é o capital social da investida, vão ser reconhecidos em investimentos financeiros. Portanto, na perspectiva da investidora, vamos debitar a conta 4121, investimentos financeiros em associadas, pelo método de equivalência patrimonial. E creditamos a conta 12.1, depósitos à ordem, por 3.000. E, portanto, ao reconhecermos este movimento, portanto, o nosso código de contas, só para confirmar, a classe dos investimentos, a 41, investimentos financeiros, temos na 41.2, investimentos em associadas, 41.2.1, participações de capital, meta equivalência patrimonial. Pronto. E ao debitarmos esta conta, o nosso balanço vai contemplar no ativo não corrente participações financeiras, meta equivalência patrimonial, o respectivo valor de 3.000. Claro está, aumenta ali o ativo não corrente por 3.000, depois diminuiu o ativo corrente do caixa e depósitos bancários pelos mesmos 3.000, portanto, logicamente, a equação fundamental do balanço mantém-se, como sempre, sagrada, não é? E, seguidamente, temos o próximo passo. Em 31 de dezembro do ano N, a empresa A registrou um resultado positivo de 5.000. Ora, no método de equivalência patrimonial, verifica-se agora o reconhecimento da cota-parte dos resultados positivos em N. Nós temos 30% de 5.000 do resultado líquido positivo da investida, vamos ter de reconhecer por um valor de 1.500 euros. Vamos ter de atualizar a nossa quantia escriturada, incorporando a cota-parte da investidora nos resultados e, portanto, 1.500. Debitamos a conta 4121, investimentos financeiros em associadas MEP, e creditamos o rendimento do período, 7851. Para confirmar, 7851, ali está, 785, rendimentos em associadas, subsidiárias, associadas, empreendimentos conjuntos, 7851, aplicação do método de equivalência patrimonial. Portanto, esta conta é creditada. E após este lançamento, temos um aumento do nosso investimento financeiro, que passa para 4.500, e é incorporado assim no balanço. E, ao creditar a 7851, isto vai conduzir à demonstração dos resultados. Portanto, a nossa demonstração dos resultados, como o rendimento do período passa a contemplar um ganho em associadas, que vai aumentar os nossos resultados contabilísticos, incluindo logicamente o resultado líquido do período, que liga ao balanço e levando o capital próprio, por correspondência ao resultado líquido do período, que vem, obviamente, da demonstração dos resultados aumentado, e aumenta o nosso ativo não corrente. E, portanto, mais uma vez, como sempre, a nossa sagrada equação fundamental do balanço está contemplada. A seguir, temos, logo no dia 31, portanto, logo no próximo ano, não é? No próximo ano, vem o recebimento dos dividendos. E aqui há uma situação interessante que importa esclarecer. Como é que se contabiliza os dividendos que se recebe
da investida. Em primeiro lugar, debitamos a conta de depósitos à ordem, porque é um recebimento de 600 euros. Nós temos 30%, os dividendos foram 2.600. Mas vamos creditar a conta 4121, investimentos financeiros em associadas, por 600. Não vamos utilizar um rendimento, porque no lançamento anterior já incorporamos nas nossas contas a cota parte do resultado positivo. Isso já foi feito, 1.500 e rendimento do período. Ora, a justificação, quando posteriormente a participada distribui parte desses lucros sob a forma de dividendos, a investidora recebe a sua cota-parte em dinheiro. Mas esse valor já tinha sido reconhecido como rendimento do exercício anterior, no momento em que a participada apurou o lucro. Se fosse novamente reconhecido como rendimento no recebimento, o mesmo ganho estaria a ser contabilizado 2 vezes e isto não pode ser. Por isso, o dividendo não é rendimento. É apenas uma troca de ativos dentro do balanço da investidora. A participação financeira, através da conta 4121, vai diminuir no montante dos dividendos recebido, porque o capital próprio da participada também diminuiu ao distribuir parte dos seus lucros e, em contrapartida, as nossas disponibilidades aumentam no mesmo valor. O património total permanece inalterado. Ora, por fim, temos o reconhecimento da cota-parte dos resultados negativos no ano a seguir. No ano a seguir, o nosso enunciado refere que a empresa investida apura um resultado negativo de 1.000. E nós, como empresa investidora, a registar o investimento ou a participação financeira por meta equivalência patrimonial, vamos ter que refletir nas nossas contas esta perda, não é? E, portanto, como a nossa participação é de 30%, 1.000 o resultado líquido negativo da investida, nas nossas contas vamos integrar 300. Debitando a conta 68,52, agora é um gasto do período, por 300, e creditando a conta 41,21 por 300. Portanto, ao debitarmos a conta 68,52, agora vai ter impacto na nossa demonstração dos resultados, mas desta vez como uma perda imputada associada. Isto vai diminuir, logicamente, o resultado líquido, todos os resultados contabilísticos ao resultado líquido. O resultado líquido, no final, vai ser incorporado no nosso capital próprio e virá menor, portanto, diminuição do capital próprio e diminuição das nossas participações financeiras. E qual é o valor agora das nossas participações financeiras depois disto tudo? Porque tudo começou com 3.000, não é? E depois, no segundo lançamento, aumentamos em mais 1.500, 4.500. No terceiro lançamento diminuímos 600 e no quarto 300. Portanto, o nosso investimento financeiro apresenta agora uma quantia escriturada de 3.600 euros. Esta é a nossa participação financeira após estas 4 etapas que fomos aqui percorrendo. Portanto, está assim exemplificado o método da equivalência patrimonial, no caso das contas aqui da nossa investidora. Até à próxima videoaula.